Aqui não é uma prisão. É um tipo de cárcere muito pior. As necessidades, grandes e pequenas, são feitas num canto no chão. Apenas a cada 2 dias nos é permitido limpar as necessidades da cela. Com o calor, desenvolve-se um fedor infernal. Durante a noite, a luz não é apagada. Disseram-me que isso era costume em todas as prisões brasileiras, para que os vigias possam ver com certeza quando alguém consegue chegar até as grades da janela. Para dormir, precisamos nos deitar na nossa própria sujeira. 6 homens em 6 metros quadrados. Como posso pensar em dormir num lugar tão apertado e sujo? Ele se formou como engenheiro tropical, ainda na Alemanha, na Escola Colonial Alemã. Aí ele passou 9 anos em Sumatra, numa plantação de tabaco. Então ele tem uma experiência com terras tropicais e com plantações, assim. E aí depois ele voltou para... O negócio não deu certo lá. Ele voltou para a Alemanha. Voltando para a Alemanha, ele encontrou o Erich Hofbesser, que era, na época, então, responsável pela Sociedade de Estudos Além-Mar, e pediu um emprego para ele. E o Nixdorf era o homem certo ali naquele momento para vir para o Brasil iniciar uma colonização numa região que, na verdade, na época não tinha ainda nada. Eles estavam começando a lotear os terrenos, né? Que era, então, a região que hoje se encontra a Rolândia. Eu tinha 30 anos quando chegamos aqui em 32. Era engenheiro agrônomo de uma escola superior de agricultura especializada para os trópicos. Ele chegou então aqui nas terras do norte do Paraná e teve o trabalho de escolher a terra, de abrir a primeira clareira foi no sítio dele, né, na Granja Nixdorf, que hoje é município de Cambé, não é Rolândia. Então ele recebia os imigrantes, ele fazia negociação com os imigrantes, ele adaptava os imigrantes a essa terra, falava como plantar, como abrir a sua terra, como construir a sua casa. Então ele teve um trabalho muito importante nesses primeiros anos de colonização. A população de hoje nunca deve esquecer. Os sacrifícios dos pioneiros são os alicerces da metrópole de hoje. No começo, eles respeitavam muito o Nixdorf porque ele tinha um conhecimento teórico e prático muito grande. Então, ele tinha na granja uma casa que chamava Casa de Recepção, que era o lugar onde os imigrantes que chegavam ficavam ali, porque não tinha casa para eles, né? Então, ele ajudava esse imigrante em todas as funções que ele tinha que fazer quando ele chegava. Então, ele era muito bem quisto no começo. Aí, depois, ele pertencia ao Partido Nazista, oficialmente até 1936. Então, isso causou algumas animosidades, principalmente quando veio uma leva um pouco maior de imigrantes judeus, que vinham refugiados. E esses imigrantes judeus, eles eram estudados, a maioria era advogado, tinham um certo conhecimento, assim. Eles começaram a influenciar muito esses outros imigrantes. Ele era muito metódico, então ele selecionava todos os documentos que ele recebia, carta trocada e tudo mais. Ele selecionava, ele tinha diários que ele ia escrevendo sobre o que estava acontecendo. E aí, quando a guerra estourou em 42, ele guardou tudo em containers, assim, em leiteira, que ele tinha ali na mão, e enterrou no sítio dele. Ele enterrou em 3 partes, porque ele sabia que a polícia vinha atrás dele. Ele sabia que aqueles documentos podiam comprometer ele. Mas esses documentos também seriam importantes depois que a guerra acabasse, para ele legitimar a própria história dele, né? De eu sou o fundador, eu fiz essa colônia crescer. Então ele foi preso em 42, acusado de nazismo, traidor da pátria, né? O Brasil estava em guerra contra a Alemanha. E aí ele ficou durante 3 meses na delegacia aqui, na cadeia aqui em Londrina. Ele não podia tomar banho, não podia ir no banheiro, tinha que ir na cela ali mesmo. Ficou com uma barba enorme, piolho. Minha barba vinha nesse momento até o peito. Eu devo ter um aspecto de martírio. O delegado queria me humilhar, quando ao invés de me levar de carro, me mandou ir a pé pela cidade, escoltado por um pequeno soldado fortemente armado. Ele estava enganado. De cabeça erguida, eu marchei no meio da rua, tanto que todos os veículos precisaram desviar-se. Logo nos seguia uma turma de curiosos. Antigos conhecidos, que nós encontrávamos, no entanto, não me conheciam. A história dele é a história de Rolândia. A história de Rolândia é a história dele.
Durch den Druck der USA brechen mehrere südamerikanische Staaten die diplomatischen Beziehungen zu Deutschland ab, auch Brasilien. Man versteht so etwas nicht. Irgendein ernsthafter Grund liegt nicht vor. Brasilien ist mit Deutschland befreundet.